E aí, tudo bem? Hoje a gente vai olhar para o Qi, mas de um jeito um pouco diferente. Não só como aquela força vital meio abstrata, sabe? Mas como o resultado de um processo, uma verdadeira alquimia interna. Uma fábrica que transforma as substâncias essenciais do nosso corpo em pura energia. Vamos mergulhar nisso. Olha só, o ponto de partida é esse conceito. O Qi é uma coisa só, é uma energia única. A melhor analogia é a da água, né? Ela pode ser vapor, pode ser líquido, pode ser gelo, mas a essência H2O continua ali. O Qi é a mesma coisa. Ele vai se adaptando, assumindo formas e funções diferentes, conforme viaja pelo corpo para cumprir tarefas bem específicas. Então, esse aqui é o nosso mapa para a jornada de hoje. A gente vai seguir o caminho do Qi desde a faísca inicial, passando pela transformação da comida e do ar até chegar nas suas formas mais refinadas. E claro, como tudo isso é distribuído pelo corpo. Para começar, a gente vai conhecer os 4 elixires principais que essa alquimia interna produz. As 4 faces mais importantes da nossa energia vital. E aqui estão eles. Primeiro, o Yuan Qi, o Qi original, que é a nossa herança. Depois, o Zong Qi, ou Qi torácico, que comanda o ritmo da vida lá no peito. Em seguida, o Yen Qi, a energia nutritiva que alimenta a gente por dentro. E por último, o Wei Qi, nosso Qi defensivo, que é tipo um escudo protetor. Agora sim, vamos começar essa jornada. E o ponto de partida pode até ser uma surpresa, viu? Não começa com a comida, nem com o ar. Começa na fonte mais profunda do nosso fogo metabólico, o chamado fogareiro inferior. Esse aqui é o Mingmen, o fogo ministro. A melhor maneira de pensar nele é como se fosse a chama piloto do nosso corpo. É a faísca primordial, sabe? Aquele calor essencial que dá a partida em toda a transformação. Sem esse fogo, a alquimia simplesmente não acontece. E o que esse fogo ativa? Ele ativa o Yuan Qi, o Qi original. Essa é a nossa energia fundamental, a matéria-prima que a gente herda. E aqui a gente já entende a importância do Ming Men. Se esse fogo ministro está fraco, a partida é lenta. Dá aquela sensação de frio, de pouca energia para começar o dia. Mas quando ele está ativado, o Yuan Qi circula pelo corpo todo, dando aquele empurrão inicial para todos os órgãos começarem a trabalhar. Ok, com o motor já aquecido pelo Yuan Qi, a nossa alquimia agora sobe para o fogareiro central. É aqui que as substâncias da terra, ou seja, comida e bebida, entram no processo para serem transformadas. Agora vamos focar numa parceria que é fascinante, a do estômago com o baço. Pensa no estômago como um caldeirão que recebe e amadurece tudo o que a gente come. Logo depois, o baço, que é como um mestre destilador, entra em cena e extrai a essência mais pura e refinada disso tudo, que a gente chama de Gu Qi, o Qi dos alimentos. E aqui acontece uma separação que é crucial. O baço tem a tarefa vital de mandar a essência pura, o claro, para cima, em direção aos pulmões para continuar a jornada. Ao mesmo tempo, o estômago direciona a parte impura, o turvo, para baixo e para ser eliminada do corpo. Pois é, essa é a grande questão. O processo inteiro depende desse movimento para cima. Se essa etapa falha, o que será que acontece com toda a nossa produção de energia? E o ponto-chave é este. Se o baço está fraco e não consegue mandar essa essência para cima, tudo para. O material turvo se acumula, gerando o que a medicina chinesa chama de umidade. Isso se manifesta como aquela sensação de peso no corpo, um cansaço, a mente meio nublada e uma digestão ruim. E claro, isso acaba comprometendo toda a cadeia de produção de Qi. Depois de passar pela etapa da terra, a essência pura finalmente chega no fogareiro superior, a nossa refinaria final. É aqui, nos pulmões, que a essência da terra encontra a energia pura do céu. É um encontro realmente poderoso. E aqui está a fórmula, digamos assim. Nos pulmões, o Qi, que veio dos alimentos, se combina com o Qinqi, o ar puro que a gente respira. O resultado dessa união mágica é a criação de um novo e poderoso tipo de energia, o Zongqi. Esse Zongqi, ou Qi torácico, se acumula na região do peito e funciona como o grande maestro dos ritmos da vida. É ele que governa a força da nossa respiração e a regularidade dos batimentos do coração, sendo o grande motor por trás da circulação de energia e de sangue. A partir daqui, o corpo faz uma última separação, muito engenhosa. Primeiro, a parte mais densa e rica dessa energia se torna o Yin Qi. Essa é a energia nutritiva que viaja junto com o sangue para alimentar cada célula do nosso corpo. Já a porção mais leve, mais ágil e, como dizem os clássicos, feroz, elas se transformam no Wei Qi, a nossa energia de defesa que patrulha a superfície do corpo para nos aquecer e proteger.
Muito bem. Agora que esses elixírios de energia foram criados, o ciclo precisa se fechar. A energia tem que ser distribuída e, mais importante, ela precisa ser ancorada para garantir a continuidade da vida. E aqui a gente chega numa relação que é vital para fechar o ciclo: a comunicação entre os pulmões e os rins. Os pulmões espalham o qi e fazem ele descer. Lá embaixo, os rins têm a função crucial de agarrar essa energia e firmar ela na nossa base. Se o pulmão falha em mandar para baixo, a energia pode acumular no peito, causando tosse, falta de ar. Agora, se são os rins que não conseguem agarrar o qi, a nossa raiz de vitalidade fica enfraquecida. Esse ditado clássico resume essa conexão perfeitamente, né? A saúde do nosso sistema de energia depende dessa conversa harmoniosa entre o topo, o cume nos pulmões, e a base, a raiz, lá nos rins. E o que conecta tudo isso? O Sanjiao. Ele não é um órgão físico, mas sim um sistema de vias que liga os 3 fogareiros, garantindo que o calor lá de baixo, a essência do meio e o qi lá de cima possam viajar e se comunicar, integrando todo o processo de forma bem harmoniosa. E no final, é fascinante pensar que todo esse ciclo não é só um processo mecânico. Ele é, de certa forma, supervisionado pelo Shen, o espírito ou a consciência que reside no coração, que atua como o grande organizador que garante que o sistema todo funcione com inteligência e propósito. E isso nos deixa como reflexão, né? Quando se percebe um cansaço, uma má digestão, uma imunidade baixa, em que ponto dessa fábrica de energia tão complexa o fluxo pode estar sendo interrompido? Entender essa alquimia interna, talvez, seja o primeiro passo para a gente cultivar um bem-estar maior.